Quando pensamos em ladrões famosos, uma imagem vem à nossa mente. Geralmente um homem grandalhão que consegue se esgueirar dos policiais e fugir das consequências de seus crimes. E, geralmente, pessoas que rumam para esse estilo de vida não vivem muito tempo. Mas hoje, você vai conhecer alguém que foge à regra. Não só é uma mulher elegante, que não transparece qualquer periculosidade, como é uma ladra com mais de 90 anos. Doris Payne, que não tem problema nenhum em dizer que a sua profissão é ladra de joias. Sobreviveu numa vida de crimes por mais tempo do que a maioria de seus pares. Como ela conseguiu chegar tão longe? O que permitiu que tantas pessoas caíssem no mesmo golpe? Ela se arrepende? Você vai descobrir tudo isso agora, aqui no Biografia do Crime. Você sabe quem é Doris Payne? Doris Marie Payne, mais conhecida como Doris Payne, nasceu no dia 10 de outubro de 1930 em Slab Fork, Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, num bairro pobre. Ela vivia com a sua mãe, chamada Clemmy Gilbert Payne, seu pai David Payne, seus irmãos Albert, Clarence, David Jr., John e a irmã Louise. O casamento de seus pais era turbulento, pois sua mãe sofria com agressões do marido violento, que exercia a função de minerador. Aos 13 anos de idade, Doris percebeu que tinha talento para conseguir o que queria, mas de uma forma fora da lei. Ela estava em uma loja, experimentando relógios, quando notou que o dono do lugar estava distraído e que seria fácil levar o objeto sem que ele percebesse. Esse pensamento dominou a mente dela. Na adolescência, Doris e uma amiga passaram a praticar crimes. Elas queriam se aprimorar em roubos. Para isso, pegavam um ônibus e, após 3 horas de viagem, chegavam a Cleveland, onde praticavam roubos de relógios em Woolworth, uma loja de renome que vendia de tudo, desde produtos cosméticos até móveis e aparelhos eletrônicos. Era o local perfeito para elas colocarem em prática tudo o que sabiam. Alguns anos se passaram e Doris se tornou enfermeira, porém, ela continuava investindo naquilo que acreditava que era muito boa. Doris notou que conseguia também distrair atendentes de joalheria, sendo simpática, fingindo ser uma mulher rica e, por último, confundindo os vendedores. Ela pedia para ver várias joias, as experimentava e, num movimento rápido, como uma ilusionista que distrai a sua plateia, ela escondia alguma das joias e saía da loja com ela, sem que ninguém notasse. Então, um certo dia, Doris saiu de uma joalheria em Pittsburgh com um anel de diamante que valia $20 mil. Ela tinha 23 anos na época. Nessa primeira empreitada, Doris ficou com medo de estar sendo seguida. Então, acabou dormindo com a joia junto ao corpo no banheiro da estação Greyhound. No dia seguinte, ela voltou à loja para devolver o anel, mas mudou de ideia. Alterando a sua rota, caminhou mais alguns quarteirões e o vendeu, conseguindo cerca de $27 mil. O seu primeiro roubo tinha um propósito definido em sua mente. Doris queria salvar a mãe do marido que era muito agressivo. Doris cresceu num lar violento e isso mexeu muito com o seu psicológico. Ela tinha a convicção de que nunca iria depender financeiramente de nenhum homem. Tanto que, anos depois, em seu livro chamado Diamond Doris, The True Story of the World's Most Notorious Jewels Thief, ela escreveu que o casamento só te liga à brutalidade. O dinheiro do primeiro roubo melhorou a situação financeira da família, e Doris comprou uma casa para a mãe e ela no valor de $20 mil no subúrbio de Shaker Heights, em Cleveland. Isso no ano de 1966. Mesmo aceitando os presentes, a mãe de Doris era muito religiosa e não gostava da forma com que a filha conseguia o dinheiro. Mas,
Como Doris se esgueirava tanto da lei? 32 pseudônimos e, no mínimo, 9 passaportes. No final da década de 50, Payne não trabalhava mais como enfermeira. O seu trabalho de ladra de joias se tornou um emprego de tempo integral. E sim, ela chama isso de profissão. Com 32 pseudônimos e, no mínimo, 9 passaportes, ela se transformou em muitas pessoas ao longo dos anos. Muitas dessas identidades nunca foram sequer descobertas. Ela agia sempre da mesma maneira. Entrava em uma joalheria fingindo ser uma mulher rica. Ninguém desconfiava, pois ela sempre foi uma mulher charmosa, que se comunicava muito bem e chamava a atenção quando entrava em um lugar. Dentro da joalheria, ela experimentava muitas joias, dando preferência a esmeraldas e a diamantes. Ela provava os anéis, deixando que o vendedor da loja visse o objeto em seus dedos, e ao menor descuido do vendedor, ela colocava a joia no bolso. Ela roubou tantos diamantes que esse se tornou seu apelido, Diamond Doris. Nessa altura, Doris tinha 2 filhos, Donna Payne e Ronnie Payne. Não tem muitas informações divulgadas dessas pessoas, mas sabemos que eles viviam com o pai e Doris enviava dinheiro aos 3. Ela declarou que, como ladra, não sobrava muito tempo para ser mãe. Em sua vida criminosa, Doris se envolveu com um homem conhecido como Baby, o qual ajudava em seus roubos. Como Baby tinha muitos contatos no mercado paralelo, ele conseguiu livrar Doris da cadeia quando ela roubou uma joalheria na Filadélfia. No entanto, Baby faleceu em 1968 por complicações de uma cirurgia plástica, e Doris precisou fugir, pois sua foto já circulava na mídia. Então, ela foi para a Europa. Lá, o alvo de Doris foi uma joalheria de Monte Carlo, na qual ela roubou um anel de diamantes que custava $500 mil. Porém, ela cometeu um erro nesse roubo e foi capturada. Doris declarou que foi pega, pois se esqueceu de trocar de roupa antes de ir para o aeroporto. Os policiais detiveram Doris, mas o inacreditável aconteceu. Eles não conseguiram seguir com a prisão, porque não encontraram o diamante, mesmo após revistá-la. Doris foi muito engenhosa, e você não vai acreditar onde ela escondeu o objeto. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. Obrigado. Continuando, o que Doris fez foi: assim que foi pega pela polícia, ela fingiu que estava resfriada e pegou um lencinho. Aí, escondeu o diamante nele. Depois, pegou linha e agulha com um guarda, com a desculpa de que iria costurar a sua saia. Mas ela costurou o diamante na bainha de sua meia calça. Parece ficção, mas foi o que realmente aconteceu. Ela escapou dessa e não se deu por vencida. Em 1980, aos 50 anos de idade, ocorreu mais um roubo que, dessa vez, surpreendeu até a própria Doris. Em Zurique, cidade da Suíça, ela perdeu o autocontrole após beber alguns drinks com um homem. Embriagada, Doris passou em uma loja que vendia relógios Rolex e depois foi para uma boate onde dançou a noite toda. Na saída da boate, foi detida e um Rolex estava com ela. Segundo Doris, ela nem se lembrava de ter roubado. Devido ao crime, os policiais a acompanharam em um trem com destino à embaixada. Porém, Doris pediu para ir ao banheiro, pulou do trem, entrou em um milharal no meio da noite e conseguiu pegar um táxi de volta a Zurique. Mesmo sendo pega algumas vezes, Doris não desistia de sua carreira de ladra de joias. Ela roubou joias em Los Angeles, Paris, Tóquio e Monte Carlo. Como eu disse, Doris foi condenada, mas não por todos os seus crimes, pois é impossível saber quantos foram no total. Em 1999, ela foi condenada a 12 anos de prisão por roubar um anel estimado em $57 mil e cumpriu 5 anos atrás das grades.
Em 2011, ela foi presa na Califórnia e condenada a 5 anos de cadeia após roubar um anel de diamantes avaliado em 8,9 mil dólares. Ela respondeu a essa acusação em liberdade, jurando que não roubaria de novo. No entanto, em outubro de 2013, ela foi acusada de roubar um anel de 22 mil dólares de uma joalheria na Califórnia. Não parou por aí. Em 2016, Doris foi pega quando tentava sair de uma loja com um colar de diamantes que custava 1.195 dólares. Ela respondeu ao crime em liberdade usando uma tornozeleira eletrônica. Doris tem uma ficha criminal de 20 páginas e, durante anos, foi caçada pela Interpol. Atualmente, ela tem 93 anos, está em liberdade e a última informação sobre a sua vida é que ela vive em uma cobertura alugada em Atlanta. Doris perdeu sua casa em Shaker Heights e não tem mais dinheiro algum. Seus filhos a visitam às vezes. Com uma história tão fantástica, fica a dúvida que fiz no início desse vídeo. Ela se arrepende? Sem arrependimentos. Eu não me arrependo nem um pouco de roubar joias, Doris declarou. Sendo uma enfermeira que seguia as regras de uma sociedade racista e se sentava no fundo do ônibus indo ao trabalho, Doris era também a mulher que se disfarçava de rica e poderosa e conseguia sair de joalherias levando tudo o que queria. Doris levou essa vida por décadas e, olhando para trás, aos 93 anos de idade, ela não se arrepende. Ela diz que tem sim seus arrependimentos na vida, mas que roubar joias não é um deles. É óbvio que Doris não nutre nenhum remorso pelo que fez, mas será que isso tem um motivo? O motivo. Uma amiga disse que, para Doris, roubar é como respirar, e que ela não iria parar de fazer isso. Isso pode mesmo ser um fato, afinal, ao repetir algo muitas vezes, é natural que se torne um hábito, e esse poderia ser justamente o caso dela. O que começou como alguns roubos esporádicos se tornou parte de sua forma de viver. No entanto, existe uma teoria que vai mais fundo na psique humana, um motivo que talvez nem a própria Doris entenda, ou que entende, e justamente por isso não se arrepende de nada. A época em que Doris nasceu não era nada agradável para pessoas negras. A segregação racial existia e afro-americanos eram separados de pessoas brancas, tanto em espaços públicos quanto em escolas, hospitais e até em cemitérios. Esse racismo pode ter gerado em Doris esse sentimento de que ela iria conquistar, de qualquer forma, as coisas que a sociedade afirmava que ela nunca poderia ter. Corroborando com isso, vem o fato de que, quando criança, Doris olhava fotos de modelos, mulheres brancas em revistas usando joias em seus braços, e dizia para a mãe que aquelas mulheres não eram melhores do que ela. É claro, essa é uma das interpretações do que a motivou. Qual delas você acredita ser a verdadeira? Inspiração para documentário e livro. Seria feito um filme chamado Who is Dory Penny, com a atriz Halle Berry, baseado na vida de Doris, mas, desde meados de 2010, não houveram mais notícias a respeito desse longa-metragem. No entanto, um documentário foi feito sobre Doris chamado The Life and Crimes of Doris Penny, lançado em 2013. Não existem dúvidas de que Doris é uma figura incomum. Mesmo após condenações, ela disse em uma entrevista que não se arrepende, pois não roubou. As pessoas deram as coisas para ela. Em 2005, também durante uma entrevista, Doris relembrou seus feitos e gargalhou ao contar. Ela já declarou: "Eu não dito o que acontece quando entro na loja. Os responsáveis ditam o que acontece comigo quando entro na loja. Não digo a ninguém na loja que quero ver algo que custa 10 mil dólares. Eles tomam essas decisões com base em como me apresento e minha aparência." Após uma vida de crimes que mais parece um roteiro maluco de cinema, Doris desperta emoções diversas nas pessoas que conhecem a sua história.
Uma parte defende que ela deva pagar pelos seus crimes, independentemente de sua idade. Já outros, uma boa parcela de pessoas, acredita que Doris enxergou uma forma fantasiosa de viver, criando essa personagem que era uma enfermeira comum aos olhos de alguns. Porém, quando estava longe de olhares conhecidos, conseguia seduzir, confundir e, no final, roubar as joias que queria. E defendem que esse foi um jeito justo de retribuir todo o mal que a sociedade fazia a ela. E você? O que achou dessa história? Já conhecia Doris Payne, a famigerada ladra de joias? Comente e já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos novos todas as semanas. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.